bem-vindas. Boa noite, é um presente estar com vocês sempre, sempre, sempre. Eu fico esperando a quinta-feira, falo, gente, muito legal estar com vocês. Então, as meninas que chegaram aí de primeira vez, sejam bem-vindas, né? Sou Rodrigo Guedes, sou astrólogo, estou aqui de São Paulo, estudei astrologia na GAI, Escola de Astrologia, em 2013, 2014. Desde lá, então, não parei de fazer astrologia. Tem um trabalho que é o uso da astrologia no trato da dependência química, sou pioneiro nisso, então tem um projeto, né? Trabalhei em várias clínicas em São Paulo, e aí, de um tempo para cá, eu entendi que a prisão humana não é só para quem está nessa densidade, né? Então, eu comecei a abrir o horizonte e alcançar outras pessoas, né? Nesse sentido de falar de astrologia, trocar. E assim chegamos aqui, com a internet, com essa facilidade e tal. Então, para mim também é um aprendizado, sempre, né? E aí, é, a gente já está no segundo ciclo. Então, a proposta do grupo é estudo sobre as casas astrológicas. No primeiro ciclo, eu passei por todas as casas, e aí eu fiz de um. Eu dividi até meu mapa astral aqui com o povo também, para conseguir me conhecer e entender minha linguagem, né? Porque eu acho que a astrologia ela é uma só, e ela vai mudar dependendo do tempo e dependendo de quem está transmitindo essa linguagem. Então, eu tenho um estéreo em Sagitário e Libra, Sagitário e Peixe são os signos mais predominantes, né? Então, eu tenho dificuldade com a teoria, com a questão didática e tal. Eu aprendo muito mais vivenciando, né? Falando sobre vivência, sobre vida e tal. Então, e eu falei sobre as casas, passei sobre o meu entendimento, aí, né? A gente chorou, se emocionou, deu risada, foi para frente, foi para trás, enfim, foi muito legal. E aí, nessa continuidade, a proposta agora é o estudo dos signos. Só que só para falar para vocês, para quem está chegando também, para quem também não está tão familiarizado, é, a base da astrologia, eu falei isso para a Glória hoje, a base da astrologia são os planetas, os signos e as casas. Né? A base é essa, e depois a gente vai implementando, né? Então, os planetas são as maiores dignidades, que são os que trazem o movimento, né? São os deuses, né? São os, né? Dentro desse contexto. Os signos são arquétipos, e aí eu gosto de usar a linguagem do Jung, falando de arquétipo, porque a gente não fecha, né? Então, arquétipo é aquela questão, ponto de partida, a gente não fecha o contexto. O arquétipo, ele tem uma base, mas dá essa facilidade de a gente conseguir abrir, né? Até onde consiga entender a consciência. E as casas são as áreas da vida, né? A nossa vivência, a nossa existência. E aí eu tenho também dificuldade de classificar, assim, qual astrologia você usa? Eu não sei, assim, não sei. Né? Acho que é astrologia, né? É o que eu entendi, é o que eu compreendi. Eu tenho dificuldade de quadradinho, assim. Porque para mim a astrologia é uma linguagem que ajuda a gente a compreender a nossa existência e tal. E aí não tem nada a ver com a astrologia diretamente, mas a minha percepção da vida é uma percepção de que existe essa realidade cronológica, e aí para mim ela é representada por Saturno, né? O nosso tempo, a nossa existência, essa densidade, esse tempo agora, né? Cronológico. E para mim existe uma outra realidade, né? Que é uma realidade, se a gente for usar o mito, Kairos, né? Uma realidade mais profunda, uma realidade espiritual. E aí eu tenho esse olhar assim nesse sentido de continuidade, do espírito, né? De algo que o tempo é pequeno dentro disso. Então, para mim esse aprendizado, então a astrologia, ela ajuda a gente a decodificar um pouco o tabuleiro dessa existência. Então, a gente tem aí alguns arquétipos, algumas questões, fala assim, tá, então existe um propósito maior, existe uma direção, existe um aprendizado, né? E aí, voltando para esse ponto de partida de hoje, os signos. Então, os signos, para mim, eles são oportunidades de evolução, de crescimento, de entender a nossa humanidade e, assim, pensando em signos, eu acredito que a gente não nasce pronto.
a gente veio a ser, a gente veio a desenvolver partindo da consciência que a gente tem oportunidade ou não de empregar naquilo. E aí uma coisa curiosa é que assim, a astrologia ela não responde tudo. E aí é bem nítido assim. Então a gente não consegue saber pelo mapa astral se a pessoa ela vai evoluir, se ela vai crescer, se ela vai sucumbir, se ela vai passar aquela questão, se ela vai. A gente não consegue. Tem mistério aí. Tem uma coisa que a gente não. Que é a força de vontade, talvez, ou a decisão da pessoa, ou, enfim, uma força interior. A gente não consegue saber. Então, é, os signos, propriamente dito, eles são essa pedra bruta a ser lapidada. E aí eu não gosto do estereótipo também, dessas questões mais de internet, né? Isso é assim, tal pessoa é assim, tal signo é assim. Eu acho que isso encurta o assunto, isso cria barreiras. Eu acho que é ponto de partida. Muito mais para o autoconhecimento do que para apontar o outro, assim. Né? Eu acho que é nesse sentido. E aí, tudo bem, tudo certo, é isso. Então, eu escolhi a literatura do Danny Rudyard, que eu sou apaixonado por ele, e ele tem um livro que ele fala sobre a mandala astrológica, e eu li esse livro algumas vezes, e esse livro é um livro simbólico. Ele é cheio de simbologia, ele é cheio de questões subjetivas. E eu gosto desse olhar, porque esse olhar dá para a gente a abertura para a gente compreender e ir sabendo que a astrologia não é um campo, para mim, né? Ela não é um campo mental só. Ela transpassa isso, assim. Então, eu sempre dou esse mesmo exemplo, que eu acho muito legal. É, só para fechar essa apresentação, na dependência química, onde eu trabalhei muito nas clínicas, a coisa mais difícil que tem é os dependentes químicos mudarem de assunto. Então, mesmo nas clínicas, o assunto é droga, álcool, droga, álcool, droga, álcool. Mesmo meses e anos sem usar, sem fazer o consumo, o hábito está impregnado e ele só consegue falar disso. E aí, uma das questões dos profissionais é conseguir mudar esse set, né? Mudar esse olhar e transformar isso em outro assunto. E é muito difícil. E aí eu comecei a fazer esse projeto, atendi mais de 20 clínicas em São Paulo, né? Durante um período, assim, levando astrologia como astrólogo e tal, pioneiro. E muito legal, o astrólogo, assim, né? Eu tenho o Sol em conjunção com Urano, então, para mim, muito legal. E aí, em determinado momento, da primeira clínica que eu atendi, levei o mapa de todo mundo, aquele papo, e o signo, o caso, e toda aquela coisa, brincava, enfim. E aí os profissionais me chamaram para uma reunião. Os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas me chamaram para uma reunião. Pensei que ia tomar bronca, né? O único esquisito da história era o astrólogo, né? Falei, tá, lá vem bronca, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí fui. Chegando lá, o doutor Aloísio, que é um psiquiatra, inclusive eu fiz o mapa astral dele depois, ele falou assim: eu queria te dar os parabéns. Porque, e eu não tinha noção disso. Ele falou assim: ó, a coisa mais difícil que a gente tem aqui é conseguir fazer os dependentes químicos mudarem de assunto. E desde que você entrou aqui, você vem aqui uma vez por semana, faz uma reunião de 1 hora e meia, e só o que eles falam é de signo, de mapa astral e de astrologia. Isso aqui tá virando uma loucura. Não sei o que você fez, também não sei o que quer dizer, mas eu sei que alguma coisa tem nessa linguagem. E naquele dia eu entendi o poder, assim, eu falei assim, é isso. Então, o que eu estou querendo dizer é que a astrologia, a simbologia e essa linguagem, ela ultrapassa a parte mental e alcança uma consciência. E para mim, consciência é uma parte espiritual. Então, a astrologia, essa simbologia, não só a astrologia, né? Outras linguagens também, mas falando daqui, essa simbologia, ela tem esse poder de alcançar. O tempo para. Então, o tempo cronológico, ele para, e a gente, quando está falando dessa simbologia, a gente entra no tempo de Kairos. É um tempo mais substancial, é um tempo mais verdadeiro. Né? É uma troca, né? Dentro dessa linguagem, assim. E aí é sobre isso, né? Então, essa literatura, ela vai falar dos graus de cada signo. Então, é um giro de 360 graus, onde cada signo ocupa os seus 30 graus, né? Áries, os primeiros 30 graus, Touro, do 31 até
o próximo e assim sucessivamente, entendendo que o olhar pro signo é um olhar evolutivo. Então, dentro desse contexto, eu chego nessa existência, e até no texto ele usa essa questão assim de recém-chegado nesse mar, né? Então, esse mar, essa onda, essas questões, eu recém chego aqui com essa força, com esse ímpeto, com a energia ariana, e aí eu me deparo com o mundo e tô lá confrontando, quero fazer, quero ir, essa coisa mais é, impulsiva, ariana. A gente falou muito disso. Então, essa coisa assim de chegada, né? Cheguei aqui nessa existência e vamos lá. Agora, já no signo de touro, que a gente vai falar disso hoje, é uma outra busca. Então, eu cheguei, eu iniciei, agora no signo de touro é uma energia diferente, é uma busca por outros valores, né? Então, esse estudo dos graus é um estudo que chama estudos sabeus, né? É um estudo antigo, né? Cada grau tem uma simbologia e tal. E o autor, o Dani, ele foi muito feliz que assim, ele trouxe o significado em cenas. Então ele fala com cenas, né? Então a cena um, a cena 2, cena 3, cena 4 e tal. E aí uma outra coisa que eu acho importante a gente pensar que é assim, tá, essa simbologia dos graus também nos fala sobre os decanatos. E é isso, antiga. Ah, qual decanato você é? Sou de tal decanato. É sobre isso. Então, os 10 primeiros decanatos. Primeiro decanato, quer dizer, né? O primeiro decanato, os primeiros 10 graus. Segundo decanato, os segundos 10 graus. Terceiro decanato, terceiro 10 graus. Entendendo que a natureza, a gente está falando da astrologia, não é uma coisa assim, abre uma porta e fecha uma porta. Passou um grau, já é aquela coisa. Então, passou disso, já não é uma coisa cartesiana, é uma evolutiva, é uma graduação. As coisas vão se amalgando e vão se transformando. E aí, né, para a gente fica difícil alcançar isso. Mas é isso. Então, sem mais delongas, é assim, indo para a prática. Então, o texto, ele é sobre o signo de touro. Então, a gente tem aí, para não ficar uma coisa extensa, nem maçante, nem chata, a gente vai ler um texto, um grau, e vai dissertar sobre ele, vai falar sobre ele, né, as compreensões, e depois a gente vai ler outro e outro. Então, para ter uma direção também dentro desse sentido, a gente precisa escolher um número do primeiro decanato, um número do segundo decanato e um número do terceiro decanato do signo de touro, para a gente fazer esse estudo. Entendendo que o signo de touro ele vai do 31º até o 41º. Então, o primeiro decanato é do 31º até. Me ajuda aí, alguém aí? Cadê? Ih, Os primeiros 10 graus, ou os segundos 10 graus, ou o terceiro 10 graus. Na verdade, é do 31 até 61. É isso. E aí, vamos para as sugestões, né? Me abandonei nos números aqui. Vamos para as sugestões de números. Alguém fala algum grau entre esses? Não. grau Vou falar 2. Grau 2 no 14, caso, é o 33. Quem falou? Peraí, 14. eu, fase 32, grau 32. 32. Bem no comecinho de touro. Outro, 14. 14. 14 é o. Mas aí teria que ser um no segundo decanato. 14 é o qual, gente? Me ajuda aí. Peraí, 14? 14 É graus? Peraí, 45. 45, é isso mesmo. 45. O outro do é, já sei. terceiro. 14 graus. Alguém? Terceiro decanato? Que é do 51 ao 61. Acho que é isso, né? Rodrigo, eu não estou entendendo. Que conta é essa que você está fazendo dos decanatos? Eu faço pelos dias, você está fazendo pelos graus? É, pelos graus. Tá, cada signo tem 30 graus. Então, só Isso, para. é Aí, isso. dividido em 10. Né? Do grau um, então,
Até o 30 só que vai, né, não? Mas é porque eu me confundi. É que o autor ele vai do 1 até os 360. 360. Então a gente Ela precisa falou pegar 14, ela falou 30 14, na graus de verdade cada signo. é o 44, fase 44 que ele usa. Tá. Dentro do mesmo signo, ele vai até os 360, é isso? Não, ele vai 360. Então, por exemplo, é isso que eu me confundi também. Então, Áries vai do 1 até o 30. Tá. Ah, E aí, tá. Touro vai do 31 Ah, ele até. faz uma sequência. Só que a Tá, gente vai usar os 30 graus, né? E aí eu me confundi nesse de tá. fazer Agora essa troca, né? Mas a Tá, gente tá obrigada. chegando, a gente tá chegando, calma. É que no livro está escrito a fase e do lado está escrito o grau É isso que correspondente. Isso. eu ia Então falar isso aí fica também, tem mais fácil de escrito. achar. É. E aí, qual que é o terceiro, do terceiro decanato? Alguém falou? Rô, só uma dúvida, o livro que vocês estão falando é o livro que vocês compartilharam no grupo? Que eu cheguei depois atrasada. Não, esse último não. Esse último livro é a mandala astrológica. Esse que você está falando da mandala é outro livro, né? Isso. Graus. Tá bom. Rodrigo, grau 60. É número 60, então. O Tá terceiro bom. decanato. Então vamos lá, vamos. Ó, rapidinho, eu joguei lá no grupo agora em PDF, se alguém não acessou. O Rodrigo tinha jogado um link, eu acabei de jogar o PDF, que eu acho que pode ser mais fácil para abrir aí para vocês. Ah, eu preciso de autorização para compartilhar aqui. Vou colocar outra Rodrigo, só mais uma curiosidade. Quanto você pagou no livro? O do Schumann? Uma, eu acho que eu paguei baratinho, R$ 50. Foi no virtual? Foi. Foi na estante virtual. Eu Ah, gosto de tá. livro velho. Falou. Ô, Val, me libera aí para me conseguir compartilhar. Onde é que é isso? Eu não tô vendo. Hum, 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 agora foi mesmo. vê. Autorização. Não tô vendo onde é isso. Acho que você tem que ir no três pontinhos da minha câmera e Hum, autorizar. acho melhor te tornar anfitrião, aí você faz. Tá bom. É isso. Quem pode me ajudar na leitura, né, desse 32? 32? Eu vou abrir ele aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar aqui no meu. Ver se dá certo. Ô, Rô, confere se continua gravando. Tá gravando sim. Mais 32, aqui. Que é o segundo grau 32. do touro, né? Isso. Aqui ele fala no livro que o grau 2 de touro, nas visões dela, né, ela viu uma tempestade de eletricidade. E a ideia básica é o poder cósmico capaz de transformar todas as implicações da existência natural. Dá sequência, Rodrigo? Por favor. Neste segundo estágio da sequência quíntupla, vemos um quadro que contrasta com o do primeiro. Temos, assim, uma exibição celestial do poder versus um claro pequeno regato de som agradável. Por trás de toda a autoexpressão natural, encontra-se o tremendo poder do campo da alma. Ele mesmo não mais do que um dos inúmeros aspectos da palavra criadora, que é a origem deste universo. Em determinados momentos, esse poder compele a personalidade natural, condicionada pela Terra a aceitar, talvez num estado de admiração,
as potencialidades espirituais de seu destino celestial mais elevado. Essa experiência de poder tanto pode iluminar como abalar. O símbolo a seguir revela suas possibilidades positivas. Esse é um estágio da existência no qual está envolvida a revelação, pelo menos sob a forma de potencialidade. A consciência pode ser profundamente abalada pela visitação, mas a substância do ser individual pode ser fecundada pela experiência. Obrigado, João. Então é isso. Alguém quer falar? Cara, assim, é um texto que você tem que ler, ler, ler para conseguir, né, tirar ali o entendimento. Eu falei do grau 2 porque a minha cúspide de 7 é no grau 2 de touro. E uma tempestade de eletricidade. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa. Eu entendi o seguinte, assim, Vai. eu anotei aqui, o que me chamou mais atenção é quando ele fala aceitar seu destino celestial mais elevado, o que é muito curioso para um signo que rege a carne, né? Que é touro. Então, na minha percepção desse texto, é um convite a você entender que vida é o que está na forma, e não a forma em si. Porque touro fala desse lugar da forma, né? Enfim, minha viagem aqui é essa. Então, na verdade, assim, a gente não pode esquecer do processo evolutivo, crescente e evolutivo. Essa é a proposta, né? Então, assim, a gente terminou a fala de Ares falando sobre o alcance de uma consciência. Então, a gente começou falando de uma brutalidade, de uma força, de uma impetuosidade. E aí, depois, no terceiro decanato de Ares, já uma força cadenciada e uma apaziguação no sentido de entender, falar assim, tá, calma, tá tudo bem. Então, já é uma consciência chegando. No signo de Touro, é no sentido assim de aceitar a vida, de aceitar a existência, de se entender também como parte da natureza, se entender como parte dessa existência e contemplar o que é essa matéria, o que é estar vivo. Então, isso também fala do signo de Touro nesse sentido de completude, de contemplação, até a gente pode pensar de permissão, de apaziguação, é onde a gente consegue ter as águas mais tranquilas, essa coisa assim que é um signo, também um signo fixo, né? Do elemento terra, um signo fixo que fala sobre essa questão assim de falar assim, não, tá tudo bem, tá tudo em paz. Então a eletricidade recém-chegada, ela ganha uma calma aqui. Então tá, então a natureza funcionando, tá tudo bem, eu faço parte disso, né? Então é dentro desse contexto, dessa, dessa permissão, né? Também, de estar vivo, de estar encarnado, né? Dentro desse contexto aí. O que vocês acham? É a aceitação de que nós somos um ser espiritual, né? Apesar de que touro está ali na terra, está ali fixo, está ali, né, carrancudo, mas ele entende que ele é um ser espiritual. Não tem outra história. E Carrancudo eu não sei. Mas eu acho que quem pode ajudar a gente é a Taurina daqui. a Cadê ela? calma. A Talma. Talma saiu? Ah, Não, saiu. ela não saiu. Saiu. Acho que saiu. Acho que saiu. Cida, ajuda a gente um pouco. Ai, gente, eu sou assim, aprendiz, bem aprendiz, estou chegando aqui agora. Mas assim, para mim fez muito sentido tudo isso que eu ouvi, porque eu fiquei pensando assim, tá, touro é a forma, né? Então eu acho que
no primeiro, eu fico fazendo analogia com tarô, né? Que aí eu tenho um pouquinho mais de conhecimento. Então, eu fiquei pensando, bom, tá, a energia chegou em Áries, em Touro, ela toma forma. Então, nesse primeiro momento, é isso, né? Talvez por isso essa tranquilidade que o Rodrigo está falando, né? Essa coisa de contemplar mesmo, de se estabelecer. Eu acho que é isso que eu queria dizer. É um momento em que a energia se estabelece enquanto forma física. Não sei. Mas é isso mesmo. É sobre isso, né? Então a gente precisa pensar assim, por exemplo, é, voltando um pouquinho e usando a casa 2 como referência, a casa 2 na astrologia ela vai falar sobre a busca por segurança, sobre a matéria, sobre os nossos valores, sobre principalmente sobre uma área na vida onde a gente encontra segurança. E também é uma casa que fala de dinheiro, mas não o dinheiro diretamente, o dinheiro como veículo de conforto, como veículo de segurança, como veículo de estabilidade. Então a matéria ela ganha força, a natureza ganha força. Então o touro também é o signo que vai falar de comer bem, de dormir bem, de conforto, de estabilidade e até de uma certa lentidão no sentido de estar aproveitando, de estar tudo bem, de estar tudo certo, não tem pressa. E aí, sendo aqui mais despojado, quer irritar um taurino, só para quebrar o clima, quer irritar o taurino, tira ele da cama cedo, sem que tenha o café da manhã. Acabou o dia. Não tem mais dia, acabou. Não fala mais comigo o dia inteiro, entendeu? Ou então, quem tem a lua em touro, né? Nega uma comida, nega um café da manhã, nega um conforto. Acabou, estabeleceu o bico, estabeleceu uma. Verdade. Acabou, não fala mais comigo, inimigo mortal, né? Negou o almoço, gente. Onde já se viu isso? Negou um conforto. Então, é sobre essa questão, né? Só que eu gosto de pensar nesse sentido, assim. Então, esse espírito chegando e se adaptando, se sentindo bem, se confortando, pegando ali os prazeres da vida, pegando ali o conforto, a segurança. Então é como se, de alguma forma, já nem existisse separação entre o espírito e a matéria. Ali ele está integrado. É a potência totalmente integrada à matéria e confortável, seguro, né? Dentro dessas questões assim. Seria, Horror. seria uma aceitação, né? Uma aceitação, sim, total. Uma aceitação, sim. Quem me chamou? Fiquei pensando. Sou eu, Lívia. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Fiquei pensando no que você falou, né, do descer, né, cósmico, físico, que você falou. E lembrei da regência corporal física também, né, de touro na questão do pescoço, das cordas vocais, esotericamente falando, né, que eu tenho essa sustentação da cabeça, que a voz se afeta, né, eixo touro-escorpião, a voz se afeta no momento de, por exemplo, questões hormonais masculinas, né, que está lá no eixo de escorpião, a voz muda. Então, assim, tem toda uma concepção do ser espiritual, físico, que está descendo aqui, né, para essa sustentação também da fala, né, do ser, meio que o que tem dentro do que eu boto para fora, assim. Não sei se fez sentido que me veio na cabeça, assim, que você falou. Sim. Sim, E eu posso fazer um outro comentário? por favor. Que hoje a sala tá cheia, aí se tiver outra pessoa para falar, eu pulo. Não, é que eu estava vendo a ideia básica do grau, aí diz o seguinte: o poder cósmico capaz de transformar todas as implicações da existência natural. Aí isso aqui me remete um pouco ao eixo, né? Porque é como se aquele lado do touro que é bastante apegado ao lado do que é físico, né? Do que é palpável, ele precisa do que é matéria, ele precisa sentir nos cinco sentidos, né? Sensorial.
Enquanto que a ideia básica diz assim, mas existe um poder cósmico que transforma tudo que é natural, que está lá em Escorpião, que mergulha, invade o oculto e fala, olha, tem vida para além da matéria, Touro, olha aqui, né? Então, eu não sei, eu entendi mais nesse sentido. E aí pode ser de novo minha viagem aqui. Não, legal, bem legal. Não, perfeito. Tudo bem. É isso, sobre isso. Vamos, alguém que mais quer falar? Não. Sabe uma curiosidade? Eu, quando eu fiz meu mapa astral pela primeira vez, e aí a astróloga que leu meu mapa, ela usa muitos quadrantes, né? Então ela vai pela casa 1, casa 7, casa 4 e casa 10, né? Então é a grande cruz do mapa astral. Então o eu, né? O outro, né? O meu relacionamento, a minha origem e o meu destino, carreira, trabalho e tal, que é a casa 10. E eu tenho touro interceptado na casa 4. E ela falou assim para mim assim, interceptado não, o touro na verdade, ele tá na casa 4. E ela falou assim para mim assim, ah, não, ele tá interceptado sim. Ela falou assim: você precisa cuidar para você não se acomodar em casa, para você não ficar na inércia em casa, você não. E ela falou isso, eu não entendi assim, sabe quando você não. Eu falei, não entendi por que ela falou isso e tal. E depois, por isso que eu acredito que assim, esse processo de autoconhecimento, as fichas vão caindo depois, a gente vai percebendo, fala assim, ah, nossa e tal, né? Depois eu entendi que é assim. Eu, sagitariano, ativo, e vai e tal, todas essas coisas. Mas dentro de casa é um conforto tão gostoso. E eu gosto de ficar em casa, eu não gosto de não fazer nada, eu gosto do canto, daquele cantinho organizado. E se deixar, eu fico em casa. Então, assim, também é uma área de cuidado para mim não me acomodar nesse sentido de busca. Porque o que a gente não pode perder de vista que essa existência ela tem um propósito, que é esse despertar espiritual, essa evolução, essa consciência, que a gente vai ver com mais clareza lá na frente. Só que onde a gente tem um signo de touro, é o lugar onde a gente para, se acomoda, pela comodidade, pela facilidade, pelo prazer, pela comida, pelo conforto, por qualquer coisa nesse sentido, a gente se acomoda, né? É dentro desse contexto aí. É Enfim, bem para mim, né? Que tenho o ascendente em touro, né? E sou do signo de escorpião, então tem esse eixo. Tipo assim, às vezes eu me perco porque eu fico muito acomodada dentro de casa. Eu amo, simplesmente eu amo ficar em casa ali, usufruindo do meu conforto, sabe? Eu amo fazer comida muito gostosa para mim e tudo. Essas coisas assim, elas me dão prazer, sabe? Às vezes eu tenho uma coisa para fazer na rua, aí mas está tão gostoso aqui em casa, eu estou aproveitando tanto. Não, não vou sair, não, vou sentar. E isso às vezes me atrapalha, sabe? Porque eu deixo de fazer uma coisa, às vezes, importante, para ficar ali, usufruindo daquele conforto. Para mim, um conforto é estar lendo, entendeu? É estar cozinhando, é estar usufruindo do meu espaço, sabe? Isso eu acho que tá aí, faz sentido isso que você falou agora. Eu tenho que ter cuidado com isso. enfim. Vamos pro próximo, não? Que é o quarto grau, é isso? Não, não, o quarto não, o Não, 14º. 4, 14º, 14º. 44 passou, quase 44. Alguém consegue fazer a leitura, não? É. Bom, eu vou fazer, Tá bom. para ver se eu tenho. Fase 44, touro a 14º grau. Na praia, crianças brincam, enquanto mariscos flutuam na beira da água. A ideia básica:
retorno às alegrias simples para fins de revitalização. Esse quadro, um tanto ambíguo, sugere a maneira pela qual atividades simultâneas de natureza diferente podem preencher a mente em processo de individualização. A consciência do homem socializado opera em dois níveis, em estreito paralelismo com aquilo que acontece nas partes inconscientes da mente, isto é, o mar. As necessidades naturais preementes são semiconscientes, semi-inconscientes. Elas existem numa área fronteiriça. A areia molhada, ainda coberta parcialmente pelas pequenas ondas. As crianças brincam e pouco adiante, assimilando jogos imaginativos e pelas pequenas ondas. Ah, não, volta. Não obstante, de natureza sociocultural. O denodado carregador, cheio de bagagem, deve manter-se um pouco criança às vezes e permitir-se a si mesmo o ficar na proximidade da preemícia. Tá bom? Não, tem mais uma partezinha pequena. Conscientes, mas naturais, ele deve fazê-lo pelo menos até que sinta mais seguro de si mesmo. Este símbolo sugere que é melhor não tentar, de cada vez mais do que é possível conseguir, por meio da ambição consciente e governada pelo ego. Ele se refere ao valor do que se reveste neste estágio. O contato estreito com as energias naturais e os prazeres simples, a atitude de viver e deixar viver. Cara, é muito difícil de entender essa linguagem. Eu acho. Eu acho. É como diz, todo mundo tem que ler e ler. Sabe? Eu acho a linguagem assim, bastante. Eu acho. Mas é o que eu falei na semana passada. Claro, né? É um desafio, né? Pra gente, pra mim também é um desafio. Mas é o lance que a gente busca, né? A questão cartesiana, né? E é uma questão simbólica. Alguém tá com o microfone ligado? E é uma questão Eu só queria falar uma coisa que eu deixei o comentário escrito. Eu estou em sala de aula, Ah, tá bom. mas Tá bom. Tá bom, eu vou ler depois. Então, assim, então é uma linguagem simbólica, então não tem a obrigação de ter um entendimento cartesiano, de saber e tal. É nesse sentido a gente conseguir trocar e conseguir alcançar algo, né, dentro desse contexto. E aqui, o que eu achei muito interessante é essa questão, assim, primeiro sobre os nossos instintos, a gente está falando sobre isso. Então, assim, o nosso instinto de estar vivo, a nossa necessidade, né, semi-conscientes, né? Então a gente busca prazer, a gente precisa se alimentar, a gente precisa dormir, são necessidades básicas, né? Que essa busca por conforto, e essa busca por segurança. Então esse tatear, essa coisa de ir aprendendo, de se sentindo seguro, de brincando, né, com essas relações humanas e tal. Só que aqui eu gosto de falar disso assim, para gente que está estudando. Então, na verdade, gente, a gente está estudando astrologia e eu posso dizer para vocês assim, que esse é um estudo espiritual. Então, aqui é um olhar do que tem por detrás da cortina. Então, para mim, eu tenho um espírito, esse espírito ele está encarnado, e dentro desse contexto encarnado, eu tenho dificuldade de alcançar esse meu espírito, que é essa minha consciência. Eu tenho a tendência, olha que coisa maluca, mas a gente tem a tendência
em esquecer a nossa divindade e ficar preso nos prazeres, nos nossos hábitos. Porque é o nosso cômodo, é o nosso inconsciente, é a nossa busca, a gente vai sendo levado. Vai sendo levado, busca por prazer, busca por segurança, busca por dinheiro, busca por comida, busca por sexo. Touro também fala, né, dessa questão desse prazer da pele, né, da questão sensorial da Vênus, sexo. Então, é uma vida mais instintiva, mais voltada para os prazeres. Então, são crianças brincando, né, com essa natureza e tal. Então, a gente vai saber, principalmente nesse olhar de astrologia, que não tem nada a ver com a idade diretamente, sim com a maturidade, que muitas pessoas passam uma existência sem se perguntar o caminho, para onde está indo. Ela está indo ali sendo levada pelas questões mundanas, pelos prazeres da vida, pela busca material, por satisfazer essas questões e tal. Ela não tem essa percepção, porque não é uma percepção simples desse contexto mais elaborado de uma questão espiritual. E não é um julgamento, né? Porque a gente tá todo mundo aí para aprender, e a gente vai seguindo, né? Então são essas questões mais delicadas nesse sentido. Então o Touro ele fala sobre essa questão, sobre esse prazer da natureza, essa busca, né? Entende? Enfim. Alguém mais? Não. Rodrigo, assim, pensando na parte da funcionalidade, que de repente eu queira trabalhar com os símbolos sabeus também na minha interpretação de mapa natal e identifique que de repente eu queira estudar um símbolo, porque aquela pessoa tem um certo planeta, enfim, uma cúspide, e eu queira dar uma ênfase para isso. Na verdade, eu acho que essas fases aqui que o livro apresenta, eles podem trazer chaves também, né, para você poder dar um melhor direcionamento ou uma palavra, sei lá, alguma coisa que realmente possa ajudar a pessoa, né, na sua evolução. Tem a ver? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Entendendo que, assim, como eu falei no começo, né? São evolutivas. Então, o primeiro decanato, essa primeira consciência taurina, essa chegada. Tá, então, segundo decanato, já começa a diferenciar. Fala, então, tá, então, existe essa semiconsciência. Então, é gostoso, é legal, mas já começa a perceber que existe outras consciências dentro desse contexto, né? Sim, Então, o planeta, o grau que está, ou o ascendente, ou o asteroide, Quirón, ou o que seja, ele traz mais material para que a gente consiga interpretar, ou ajudar a pessoa a alcançar aquela consciência. Principalmente isso, falando de touro também, né? Entende? Enfim. show, show. Quem mais? Quem mais? Uma de cada Eu vez, né? posso falar, então, já que ninguém abriu? Fala. Ó, o que eu entendi é Lua em Gêmeos aqui, galera. Mercúrio no ascendente cravado. Eu tô educando o meu Mercúrio aqui, me seguro. Eu tô até em função aqui, eu tô aqui montando umas caixas de mudança para não ficar aqui. Mas olha só, o que eu peguei? Ele fala assim: retorno às alegrias simples para fim da revitalização. Eu achei legal que foi um convite à qualidade de presença, né? Porque, como disse o Rodrigo, às vezes a gente fica com a cabeça tão lá, ainda mais touro, que é esse signo do foco na sobrevivência, né? Do foco no fazer para eu ganhar o meu dinheiro aqui, garantir minha segurança material, me sustentar, e nessa você pode perder a vida. Então, olha para o simples, ele faz um convite para você voltar a ser criança, né? E a criança não tem a preocupação ou o medo que o adulto tem, né? Isso é muito. Eu dei aula para criança há muitos anos e você nota isso. E eu mesma vivi uma experiência. Eu fiquei órfã com 2 anos e 8 meses, de pai e mãe. E eu ouvia muito assim: nossa, deve ter sido tão difícil para você quando foi criança. E não, na verdade foi difícil depois de adulto. Porque criança todo mundo quer ajudar, né? Quer tipo, vem cá, vou te ajudar, ou alguma coisa. Adulto não, adulto foda-se, você cresceu, né? Então, assim, eu entendo esse lugar, como o touro é esse convite à paz. Eu acho que o 14 grau, que aí já é
né? Os primeiros graus, o signo está chegando, aí o 14 já está maduro, os últimos já está saindo, já está cansado do signo, né? Então, eu entendo esse grau como um convite mais esse lugar pacífico do touro, de você olhar para a vida e viver os prazeres da vida sem ficar só olhando para, tá, mas eu preciso aumentar meu salário e agora é mais um imóvel, entende? Essa foi a minha viagem. Legal, legal. Mais alguém, não? Sil? Dúvidas. Eu vou levantando minhas dúvidas aqui. O autor, falando dos decanatos, eu acho que ele fica falando mais do sol em touro, não é? Porque eu queria então transpor isso para o touro em outras casas, por exemplo. A casa, sabe? Numa casa 7, eu queria visualizar isso em outras casas. Porque fica mais fácil de entender com o sol, sabe? Mas ele nas casas, por exemplo, como que ficaria? É para mais outras aulas, entendeu? Mas assim, você queria saber nas casas o grau específico ou a representação do signo de touro nas outras casas? Cada decanato a gente falar ele numa casa, das casas. É muito assunto, é muita coisa. Entendeu? Ver. Mas eu acredito que a gente pode pegar esse ponto de partida para a gente ter uma ideia, né? Então, dividir ali 3 decanatos. O primeiro decanato é o decanato de chegada, essa coisa assim de estar percebendo os prazeres e até meio que se deslumbrando com todo esse contexto material e com toda essa busca por segurança, ou a falta de, dependendo do aspecto que está ali, ou o planeta, né? De repente é um ascendente. E aí, se tiver uma quadratura, se tiver alguma coisa desafiadora, esse mesmo aspecto vai falar sobre o desafio dessa falta. Se tiver harmônico, se tiver nenhum planeta que represente ali um desafio, um crescimento, ele vai falar desse deslumbre. Já no segundo decanato, como a Ju falou, já é uma coisa assim de sentir o prazer, de gostar de estar ali, de estar bem ali, de ser uma coisa até meio que inconsciente. O segundo decanato, na casa, né, ou no aspecto que seja. E aí o terceiro decanato a gente vai ler agora. Mas é nesse sentido, né? De sempre é esse olhar assim que eu quero transmitir para vocês assim. A astrologia, ela é sempre evolutiva, assim, sempre começo, meio, que é a permanência e fim, né? Iniciativa, conservação e essa coisa desse aprendizado, essa transmutação da natureza, né? Acontecendo o tempo todo. Enfim. Vamos lá para o terceiro para ver se fica mais fácil. Acho que o terceiro sempre é mais fácil. O terceiro. Cadê o terceiro? 58. O terceiro é o último grau. Último grau de touro. Deixa eu compartilhar aqui. Alguém pode ler? Por favor. Ele é bem curtinho, ó. 30 graus de touro. Chegou? Alguém? Alguém quer ler? Senão eu leio. Pode ler. Então vamos lá, fase 60, né? Touro a 30 graus. Um pavão passeando pelo terraço de um velho castelo. Ideia básica, a exibição pessoal de dons herdados. Uma grande pessoa capaz de exibir uma multiplicidade de dons sempre é, num ou noutro nível, a consumação de um longo passado de esforços e vitórias. Como escreveu um grande ocultista, os adeptos são o florescimento de suas raças e culturas. O pavão é o pássaro consagrado a Vênus, na tradição ocultista. Os espíritos prometeicos que deram à humanidade animal o divino dom da inteligência autoconsciente vieram de Vênus, o que pode ou não referir-se ao planeta físico que nos é dado observar no céu. Este é o símbolo final da cena 4, cuja palavra-chave foi confirmação. Este símbolo do pavão, na verdade, confirma a condição social
daquele que possui o legado ancestral, indicada a consumação de esforços individuais. Da mesma maneira, sugere que essa consumação dificilmente, quando não há uma linha de ancestrais biológico ou espirituais formando sua base. Bem, É aqui está isso, né? falando da ideia básica, né, de exibição pessoal de dons herdados, né? Eu acho que vem falar um pouquinho aí de coisas que a gente traz realmente, né, da nossa consciência é infinita, né, eterna, de dons herdados aí que a gente traz de experiências anteriores, né, da nossa própria ancestralidade. Acho que é isso. Quem quiser fala aí. Alguém? Ju? Ninguém quer falar, Ju fala. Ju Geminiana, fala aí. Não, só, eu deixo para vocês, mas eu achei que foi assim, não poderia ser diferente, uma fase bem conclusiva, né? Ele até coloca em caixa alto lá a palavra consumação, então é como, no meu entendimento, olha, eu fui ali sem pressa e sem pausa, como é o signo de touro, né? Um tijolinho por vez, e aqui nos 30 graus, eu tenho a conclusão de algo plasmado, material, e agora eu sigo para compartilhar, porque o próximo signo já é o geminiano que, né, quer trocar, quer compartilhar, quer linkar, quer distribuir, né? Então eu acho que fala de conclusão, assim, fala de um sucesso, talvez, e como ela disse, a palavra ancestral, né? Então, talvez reconhecendo essa força de valor, que a casa 2 é a casa do valor, né? Então, de repente, um valor que eu trago de uma ancestralidade já, que me fortalece aqui na minha construção de vida. Enfim, minha viagem foi essa. Quer falar, Oi, Cid? eu queria perguntar uma coisa. Tá, quem? A Inês? É, então, é que vocês estão falando de touro, né? Então, eu tenho touro no meio de céu. Então, ele está mais ou menos no 25 graus ali e tal. Mas tem o Saturno em touro na casa 3. E aí, uma vez, e tem o Sol na casa 4, só que é Gêmeos. Meio bagunçado, né? E eu Não, achei. pera. Eu não entendi. É, Você tem touro na casa 10 e tem Saturno em Não, touro na casa 3? touro no meio de céu. Não, desculpa, falei errado. No fundo de céu. tá. Ah, tá. Desculpa. Entendi. Na casa 4. Isso, mas aí eu tenho Saturno na casa 3 e tenho Sol na casa 4, mas é a 0 grau de Gêmeos, já é Gêmeos. E eu achei que você falou uma coisa assim, tem a ver com família, tudo mais, né? E você falou assim da dificuldade, quem tem Sol na casa 4 tem uma dificuldade de sair de casa, tem uma coisa muito com a família. Você falou isso uma vez, do Sol na casa 4, né? Sim. Então, mas aí ligando também a touro, eu achei que touro fica um pouco também meio acomodado lá, né? Fica ali, aquele lugar tá bom, né? Não sai dali, Sim. né? É assim. É que você falou de três coisas, né? Eu tô aqui Geminiana, concatenando, assim. geminiana. Geminiana, é verdade. Tem desconto, tem desconto. Mas é o seguinte, assim, é esse olhar, né? Da necessidade dessa busca por crescimento, por evolução, que todos nós temos, que não é uma coisa que eu ou que alguém estabeleceu, é a direção humana, né? Essa busca por crescimento, por evolução e tal. E o signo de Touro, ele representa essa segurança, essa estabilidade e essa permanência e essa conformidade também, signo de Touro, né? Com a matéria, com tudo que ele representa ali. E aí o signo de Touro na casa 4 vai falar o quê? Vai falar justamente de uma família que tem conforto, que tem segurança, que tem estabilidade, que tem ali situações que favorecem você se acomodar. Então, a posição do signo no mapa vai falar sobre aquela casa específica, o que aquilo tem como representação. Então, não é que você tem o signo de Touro na casa 4, você tem facilidade de permanecer. É diferente.
você tem o signo de touro na casa 4, isso indica que você vem de uma família, você tem uma Isso mesmo. tradição que tem boa comida, que tem bom conforto, que tem aquelas festas com uma mesa cheia, comida onde une todo mundo. A gente senta para comer, senta para falar, a gente sente bem estar junto, então a gente tem essa premissa de evidenciar os bens materiais como segurança para a nossa família. Naturalmente, quem tem isso na casa 4 tem mais dificuldade de chegar na casa 10 ou chegar em qualquer outra casa. Isso é natural, porque a casa 4 está em oposição à casa 10. Então, por exemplo, quem tem É. Áries na casa 10, na casa 4, aliás. Então tem ali uma origem, uma família que fala assim, vai pro mundo. Isso. Coragem. Entende? Agora, touro não. Touro é assim, não, aqui tá confortável, aqui é o nosso clã. É diferente. Agora, o É. Saturno e o Sol aí já é outro contexto. É. Mas o touro em si na casa 4 é sobre isso. Me Muito fiz entender? Me interessante. fiz entender? Não entendi certinho, é isso mesmo. Me chama pra uma janta lá. É isso. É Entendeu? tipo, Quando tiver janta, me chama, porque eu e é sei que tipo a grande família. A grande é família, isso. sabe? É sobre É, isso. Sobre legal. isso. Tá bom. Cida? A Cida já levantou a mão, tem que abrir seu microfone, Cida. Esqueci de abrir o microfone. Obrigada, Cris. Não, então, eu ouvindo tudo isso, e aí eu tenho um olhar sistêmico, né? E aí, essa coisa, assim, da casa 2 dessa representação de touro, de valores, e eu fiquei pensando, bom, mas esse é o momento que o contato que se tem é com a família mesmo, né? É com esse local de origem, né? É com o teu sistema, né? O que se tem de... Eu não sei se estou conseguindo me expressar o que eu estou pensando, né? Porque eu viajei nisso aí. Mas, assim, eu fiquei pensando, bom, em touro, nesse primeiro momento, então, em touro, eu estou diretamente ligada aos valores da minha origem, do meu sistema de origem. Não sei se eu fui clara, assim, se eu consegui expressar para vocês, não sei se tem clareza isso que eu falei, né? Porque eu posso ter dado uma viajada e saído um pouco da astrologia, mas assim, eu pensei, né, muito mais nisso do que de vidas passadas, sabe? Do que de experiências de existências passadas, eu pensei mais no que eu tenho de conteúdo que eu trago lá do meu sistema no primeiro momento. Quando eu vou para a vida, eu vou com esse conteúdo. Não sei se eu fui clara agora, Rodrigo. Não, você foi claro assim, eu vou complementar. Nesse texto que fala de consumação, né? É o último grau do signo de touro e tal. E aí também fala sobre essa ancestralidade. Por isso que você trouxe essa menção familiar, né? E aí a gente precisa entender que é assim. A gente está falando de valores e de segurança. E esses valores também nos é herdado. Porque a gente está aqui nessa existência, nessa matéria, e essa segurança, essa coisa que a gente aprende da matéria, o que é bom, o que é ruim, ou até os nossos valores pessoais que também nos trazem segurança, é uma coisa que vem sendo construída. A gente não criou, não foi uma coisa assim, tá, você tirou, não, isso foi construído, isso tem uma base ancestral, sabe? Às vezes deturpada, às vezes não, mas isso não é uma coisa que não é que não é natural. Mas, por exemplo, imagina lá os primórdios, como era diferente uma segurança mundana, um prazer. Então, por exemplo, a Inês deu exemplo aqui, então eu fui para um olhar contemporâneo das pessoas que eu atendo e da experiência que eu tenho. Então, tá, touro na casa 4. Eu pensei numa chácara, naquela mesa que nunca fica vazia, aquelas comidas que não para, aquele grande almoço. Mas isso não era assim há 300 anos atrás. Era outro senso de segurança
e de estabilidade nesse sentido material. Então, assim, a segurança ou até o valor, se a gente for pensar no valor moral, é uma coisa que também nos é herdada, né? A gente precisa, então a gente está chegando aqui, se a gente for pensar na matéria, tirando toda a questão social, também é nos entregue sobre a nossa Mãe Terra. Então, de onde vem? A gente está falando da matéria. Então, a Mãe Terra também nos entrega esse conforto, essa estabilidade, uma fruta que nasce da terra. Então, assim, é a gente entender a natureza, entender a nossa origem, entender que também a gente faz parte. Então, eu gosto de pensar em touro em valores morais que a gente adquire no sentido também de segurança. E aí, pensando nesse sentido, quando a gente entende que a nossa segurança tem uma origem e a gente respeita essa origem, isso também se transforma num valor pessoal. Se a gente for pensar na Terra enquanto provedora de tudo, a Mãe Terra, né? A Gaia, a Grande Mãe, imagina o respeito que a gente precisa ter com tudo que nos é providenciado, com tudo que nos é alcançado. Imagine se a gente, enquanto sociedade, tivesse essa consciência e não destruísse tudo para que a gente tivesse segurança material. Porque a gente está falando também da Vênus e da casa, né, touro, dentro de um contexto negativo, o que, que é o touro? A ganância, a busca excessiva por prazer, a busca excessiva por poder, por garantia de sobrevivência, por garantia de segurança. E aí, por conta disso, a gente atropela, a gente rouba, a gente industrializa, a gente mente. Então, os valores também morais, eles estão intrínsecos aqui, nesse sentido dessa consciência. Então, porque para mim hoje o valor, se a gente for pensar em touro, nesse sentido, eu acredito que se eu conseguir ser honesto, não destruir, ajudar as pessoas, contribuir para a natureza, por mais que a gente tenha, né, essa vivência nesse mundo industrializado e tal, se eu conseguir ter o mínimo de consciência possível dentro desse sentido que eu estou trazendo, nada vai me faltar. Eu acredito que existe uma força maior que vai me sustentar, entende? Mas também tem um lado negativo, que é a ganância pela ganância, que também é um polo, né, extremo do signo de touro. Então, é nesse sentido desse aprendizado, né? Enfim. Alguém mais? Não. Me fiz entender? O que você acha? Complementou? Sim, sim. E falou também do semi-consciente e semi-inconsciente. Bem isso, né? Essa polaridade, sim. Sim. É muito legal, né? Alguém mais? Alguém mais? Deixa eu ler aqui que a Esther colocou no chat. A Glória. A existência projetada nisso, todas as sementes. Isso dá vontade, conforto, a busca por prazer. É um pouco do que eu falei agora. A busca por prazer, a inércia, né? E a busca por conforto, só pelo conforto, né? Então, o signo de touro, que também a Vênus rege, né? Ela fala muito sobre esses valores, né? Então, a gente pode pensar que a posição de touro no mapa, a casa que está principalmente, é uma casa desse aperfeiçoamento desses valores, dessa busca por segurança, né? O que você acha, Sil? Me ajuda aí, Sil, vai. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo. A gente tá tentando entender, porque volta a falar, você já é apaixonado, você já conhece, mas o Danny é profundo, ele é muito profundo. Então, é muito bom estudar em grupo ele aqui, porque vão vindo as ideias e vai facilitando. Esse último texto você tirou da tela. Ela, acho que aqui, a Dani acho que tinha, né? Aí não deu para acompanhar. Só ouvi. A maioria de nós só ouviu, né? Então, a tela saiu. Não sei o que aconteceu. Acho que mexi. Eu que tirei mesmo, sem querer. Aí, então, mas é isso mesmo. É bom ler junto, porque facilita o entendimento. Mas é realmente muito profundo e bem espiritual. É do jeito que a gente gosta, né? Mas me fala,
Eu ia falar, me fala pra mim. Fala pra mim, onde você tem o signo de touro? Vou ajudar. Na 2. Ah, na própria 2. 27 graus, finalzinho. Ele tá quase todo na um, mas a cúspide da 2 é touro. E a Cida? Microfone, Cida. Eu esqueço do microfone, desculpe. É 12 graus na cúspide, na 3. Na E é 3. vazia, E vazia. a, E aí, e a Dani? Eu, né, É, cuspe é 7, casa 7. casa 7. A Cris, no Não, ascendente, casa 1. A Inês. A Inês falou? Não, a Inês falou, casa 4. A Ju. A Ju tem aonde, Ju? O meu tá na 11, é 27 graus. A Ju na Sabe 11. o que eu me lembrei, assim, nesse trechinho, já que eu vim aqui abrir e falar? Sabe aquela frase, eu ouvi na boca do Mário Sérgio, eu acho, mas eu acho que é uma frase bíblica, que fala assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso me lembra muito esse lado da Vênus em touro, porque pode Sim, ser muito autoindulgente, né? sim. Cede demais para si mesmo, e aí, só mais um pedacinho, ou, né, qualquer coisa desse tipo. E aí, a depender do planeta que você tem em touros, pode ser mais fácil ou mais difícil, né? Tipo, um Saturno pode trazer uma inflexibilidade maior, enfim. Só É para isso. complementar aí, se eu puder ajudar com alguma coisa. A Lê tem touro aonde? A Lê tá aí? Tá aí com a gente, a Lê, não? Tô, perdão. É que eu fico no silêncio aqui. Eu tenho touro na cúspide da 3, aos 17 graus. Só que eu tenho Quirón e Roda da Fortuna conjuntos na 2 em touro, aos 9 e 10 graus. E é o único aspecto que faz com o meu Sol Saturno em Virgem. Ele faz trígono com Sol, Saturno e Virgem e oposição ao Urano e Escorpião. Eu nunca consegui compreender esse trecho. A Rose tá sem som e tá em qual casa, Rose? Escreve pra mim depois em qual casa que tá. E aí falta quem? Alessandra, a Val eu já sei. A Esther colocou aí, pode falar por você? Que Pode. o dela tá na 6. Deixa eu conferir aqui, que eu tenho o mapa dela aqui. Ela tem touro na 6. Ela falou a 4 graus. Deixa eu conferir aqui. Pega 6. A Lê, lá na França. Pensei que ela tava dormindo. Aí já é tarde, né? Ela chegou É, agora, parece. não Qual, estava qual, qual, trabalhando. qual casa no seu mapa astral tem o signo de É na touro? Lua. Hum, Lua em hum. touro. Deixa eu ver, Alê. Deixa eu ver. Ale, eu acho que é na 7 que você tem touro. Tem que ver o Na grau. Na 7? 8. Na Na 8? Na 8? Na 8. Alessandra é na 8. Alessandra na 8. Enfim, e aí assim, claro, né? Não vou conseguir aprofundar muito, né? Óbvio, muita gente. Mas assim, primeira coisa, eu vou começar pelo fim, que eu sou desses, né? Sagitariano. Primeira coisa é que assim, hoje no céu, nós temos Júpiter e Urano no signo de Touro, né? Júpiter está primeiro, depois Urano. O que isso vai dizer? Primeiro, Júpiter vai dizer que esse signo ele recebe uma consciência e uma expansividade, um aprendizado. Então, o signo de Touro, o arquétipo, né? Ele recebe uma benevolência, um crescimento, uma expansão de consciência, um conhecimento que faça com que esse arquétipo ele expanda. No mapa astral, eu posso dizer que assim, a casa onde tem o signo de Touro, a gente está passando por um ciclo de crescimento, de expansão e de consciência. Então, pensando nesse arquétipo de Touro que a gente
adentrou, leu, é tipo assim, uma consciência do que realmente é importante, do que realmente tem valor, do que realmente nos sustenta, o valor da sustentação. Então, aquela coisa assim, de a gente conseguir parar e dar realmente valor devido, sem exagero, sem pequeneza, sem mesquinhez. Então, o Júpiter ali, ele expande essa consciência perante essa casa em específico. Então, o Júpiter, ele é um planeta de benevolência e de crescimento e de sorte, só que principalmente de conhecimento. Então, a expansão de Júpiter vem através de uma consciência alcançada. Então, é uma consciência alcançada que ela tem um ciclo de 12 anos. Então, a cada 12 anos, aproximadamente, o Júpiter chega em Touro. Então, é como se fosse assim, ele chega aqui e para cada individualidade, ele traz um conhecimento nessa casa específico que se a gente conseguir alcançar, aproveitar, aprender, a gente tem aí uma reverberação expansiva nessa área pelos próximos 12 anos. É assim que seria, né? Então, não desperdicem Júpiter nessa casa, nessa área específica. E Urano, por sua vez, um pouquinho mais para frente, ele vem no sentido de romper com a nossa segurança. Então, no sentido social, Urano na casa não, Urano no signo de Touro, ele vem nos dizer assim, a gente está vivendo isso, né? Ele vem nos dizer assim, a segurança, ela é uma prisão. Isso que está estabelecido, que te traz conforto, que te traz essa sensação de que está tudo bem, ela, na verdade, ela te prende. Você pode ser livre e ter muito mais segurança do que você nunca imaginou. Só que, para o signo de Touro, isso é uma ofensa, né? Já pensou um negócio desse? Fala, gente, vou brincar aqui, né? Esse Urano tá de brincadeira comigo. Olha o que esse Urano tá falando, que a segurança que eu tenho, ela é uma prisão e que eu tenho que me jogar para me conseguir me sentir seguro. Isso, no mínimo, é uma loucura. Então, o signo de Touro, que é teimoso, né, dentro desse contexto, desse arquétipo, pela tendência em permanecer, mas é no sentido de falar que, assim, também, fora a brincadeira, né, a casa onde está passando Urano e Júpiter é uma área da vida nossa que tende a passar por rompimentos. Então, é uma área da vida onde a gente tem essa necessidade de segurança e tem o hábito de permanecer e tem o hábito também de sentir seguro, de ficar ali até por instinto, por inconsciência, como a gente leu. E nesse processo a gente está passando por um ciclo de expansão, de conhecimento, mas também de muito temor, porque está rompendo. Então, por exemplo, a gente pode pensar socialmente, o jeito que a sociedade entendia como lugar de segurança, de estabilidade e até de riquezas, o trabalho, todas essas questões, está passando por uma reformulação que a tecnologia, coisas de Urano, tá liderando, onde já não está tão seguro assim. Já não está uma coisa assim meio maluca. Então, por exemplo, empregos que eram sólidos já estão passando por reformulação, outros empregos já estão aí passando pelo olhar assim que a inteligência artificial e a tecnologia, a gente não sabe o que vai ser. Já estão falando até que a gente vai precisar ter um salário do governo porque vai faltar emprego. Porque a tecnologia vai fazer muita coisa. Já não vai precisar da mão de obra de muitas pessoas. Então, quer dizer, não agora, né? O mundo ele passa por essa reformulação de reavaliar o que é sustentabilidade e de aprender o que é sustentabilidade. Então, por exemplo, antigamente a gente precisava, no meu caso, né, eu atendia em escritório, em Tatuapé, então tinha que alugar uma sala bonita, vistosa e tal, para poder ter uma segurança de um trabalho. Então, aquilo para mim me passava segurança.
Só que era uma segurança que não era tão real assim. Era mais no sentido, para mim me sentir seguro e para passar uma segurança para quem eu atendia, do que propriamente dito sobre o meu trabalho. Então a tecnologia vem e fala assim, não precisa disso. A sua segurança tem que ser no que você sabe, das pessoas que você alcança, no que você aprendeu, mas o prédio físico, o material, ele não precisa. Então, só um exemplo para trazer essa provocação de que essa casa em específico, então, quando eu falo casa, para quem não está familiarizado, área da vida. Então, essa área da vida, principalmente agora que teve uma alunação, teve os eclipses também, né? Então, teve Marte em oposição a Touro. Então, essa área é uma área que está sendo mexida. Então, a oportunidade de Júpiter. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou ir rápido, porque tem muita gente, senão, né, eu não consigo. Mas, por exemplo, aqui que eu acompanho de perto fica mais fácil para mim. Cris, casa 1, ascendente. Então, a imagem que eu passo para as pessoas, o jeito que as pessoas me enxergam, já não me traz mais segurança, já não estou mais tão preocupada com isso. Estou buscando conhecimento, estou expandindo minha consciência, e o que eu quero agora é ser livre. É isso. Então, passa por essa oportunidade. Ou por esse terror também, né? Porque para Touro, eu sempre penso que para Touro, Urano é uma coisa assim, fala assim, não, gente, pode dar a segurança que quiser, mas eu não quero sair daqui do conforto. Touro fala isso, né? Tão terrorista que eu estou pensando em sair de motorhome pelo mundo. Olha lá, Estou já aqui não tem pensando tão, eu já fazer não um. tem tão uraniano assim, né? Pois é, mas tu acredita que eu penso nisso provocadamente na minha vida, de que eu estou pensando em fazer um motorhome e não ter mais essa coisa de estabilidade, de morar num apartamento, que eu acho que isso não me está me trazendo alegria, que eu acho que o bom mesmo é eu ser livre, ir-me embora, sabe? Ô, E Cris, a gente vamos aproveitar a conversar sobre essas natureza. ideias, hein? Elas são muito interessantes. Rodrigo, eu aproveitei ela porque a sua análise, porque o meu também cai na 1. Eu tenho touro na 2, mas cai na 1. E sinto as mesmas coisas. É isso. Eu já não ando mais sentindo que vale a pena aquela coisa de ficar vivendo esse mundinho aqui, porque eu estou percebendo que o mundo está mudando tão rápido que Olha o eu já não Júpiter. preciso de nada disso aqui. Que eu, em cima de 4 rodas, eu vou mais longe. E que eu também não preciso de muita coisa. É isso. O mínimo possível, mas que dentro daquele pequeno confortinho ali de 4 rodas, eu vou estar livre. Por quê? Porque eu posso chegar num lugar hoje, passar 15 dias, ou passar só 2, ou passar um mês, ou ficar 6 meses naquele dia dentro daquele carrinho, entendeu? É isso que eu estou pensando. Será que não vale a pena, Cristo, te jogar na vida? E É eu isso. tenho um monte de situação no mapa que, por exemplo, eu não estou nem aí para minha família há muito tempo, eu não estou nem aí mesmo. Eu já rompi com a minha família faz tempo, entendeu? E tem tudo isso assim, e me leva a pensar dessa forma. Ah, tá, peraí, faz, pega, compra uma Kombi, prepara ela e se manda. E manda. Inclusive, a Cris acho que tem a Lua em Escorpião, né? O Urano tá fazendo quadratura com a Lua. Tipo, cortou a família mesmo, na raiz, né? Mas você sabe Não, que quando eu não, mas estudava sobre... o meu Urano natal é na casa 4. Ah, já é assim, né? Já nasceu assim, igual eu também, Cris. Nasci rompida.
Mas eu estudava criptomoeda e o rapaz falava uma frase que eu achava sensacional, porque foi justo ali quando Urano tinha acabado de entrar em touro, né? Que rege os valores. E Urano, isso que o Rodrigo falou, né? Da tecnologia e tal. E ele falava assim: o novo mundo é prosperidade, não é o que touro pensa, que é a conservação de muitas coisas. A verdadeira prosperidade é estar em rede e ter o que precisa na hora que precisa. E isso é tudo a ver com o seu rolê aí pelo mundo. É isso. Enfim, e aí, para não deixar de falar de todos, tentar falar de todos, né? Então a, a Silvana acabou sendo contemplada, porque também está na uma, eu vou falar da 2. A 2 a gente falou bastante. E a casa 3 que é a Cida e a Lê, né? A Alexandra, né? Tem duas Alê. A Alê Brasil, né? Tem a Alê Brasil e tem a Alê França. A Alê Brasil estão na casa 3, a Cida e a Alê. E daí é o seguinte, essa analogia ela vem para um contexto ideológico. A casa 3 ela fala também de parentes próximos e tal, só que nesse contexto que eu gosto, que é mais íntimo e mais pessoal, a casa 3 vai falar sobre a questão ideológica, sobre a fala, sobre a cognição, sobre a questão mental e comunicativa, sobre a curiosidade, sobre a expansão da mente. Casa 3. Então, Júpiter e Urano passando por ali, é como se vocês ficassem mais curiosas, mais aguçadas, mais perceptivas, querendo fazer curso, querendo aprender. Então, a mente parece assim, buf, a mente abre, né? Então, a mente também, nesse contexto, né, pensando em touro, tende, né, a ter segurança em ideias fixas. Então, aquelas coisas, aquela certeza, né? Então, o que eu penso é isso, isso, e isso aqui eu não mudo. Tem aquela coisa assim, bem, né, determinada. Com o Júpiter passando por aqui, parece que a cabeça faz assim, puf, e começa a vir outras ideias, outras curiosidades, outras buscas, e isso pode também incomodar muito nesse sentido ideológico. Por quê? Porque tira a segurança. Estou procurando aqui para colocar o carregador. Deu sinal de bateria. E é tipo assim, no contexto mental, é um lugar delicado, porque a gente não é nossa mente. Porém, a gente não é educado para isso. Então, quando a mente perde a segurança, isso também pode trazer uma perturbação de falta de apoio, né? Parece que dá meio que uma neurose, uma coisa, você fala, nossa, tá faltando alguma coisa, o negócio fica meio maluco, né? Parece que perde o quadradinho, fica meio maluco. Mas é isso, então, a indicativa é busca por consciência. E depois o Urano ali vai dizer o seguinte, assim, fora dos padrões, buscar estudos totalmente fora do que estava acostumado, quebrar as barreiras, e aí também entra no sentido assim de falar o que pensa, liberdade comunicativa. Então, de repente eu entro numa fase que eu posso falar assim o que eu penso, que eu posso dizer não, que eu posso me estabelecer, que eu posso me afirmar. Então tem essa coisa assim da fala também alcançar uma liberdade, né? Por necessidade também, né? Então tem esse processo da casa 3, né? Comunicativo e tal. Claro, eu estou fazendo uma interpretação sucinta, só pela casa, não estou pegando planeta, não estou pegando nada que tem no mapa astral, que tem um monte de coisa que poderia acrescentar ou não, né? Mas é mais para a gente ter uma ideia, né? Para ajudar vocês e tal. Tudo bem? O Mas que vocês acham? Muita loucura, não? não, fez muito Não. sentido para mim. Muito obrigada. Assim, me vi em algumas dessas situações que tu citou, assim, como principalmente esse momento de falar o que pensa de um jeito assim muito forte. E eu me vejo assim, eu falei, meu Deus do céu, mas por que que eu nunca manifestei isso antes? Eu já pensava assim, né? Eu tenho me questionado, falei, mas que momento é esse? Aí eu penso assim, não, acho que esse momento é planetário, né? E eu estou sendo levada pelo coletivo. Está todo mundo falando disso e eu também preciso. Mas, assim, claro que são só as coisas que me tocam, as coisas que têm a ver comigo, né?
Não é com todos os assuntos, mas assim, coisas assim que me atingem diretamente, eu estou precisando me posicionar. É isso. Assim, é bem isso, assim, diante de quem pensa diferente de mim, das minhas relações. Então, eu percebo também, assim, que mudança, que difícil é manter determinadas relações nesse momento, também, embora eu goste das pessoas, mas eu noto uma diferença na maneira de pensar muito grande, como se isso fosse uma nova situação fosse se criando, assim. Percebo Isso vocês bastante. estão falando da casa 3, é? Isso. É, Ah, tá. Por isso que o povo me acha meia doida. Porque o que eu ando falando, que agora na minha revolução solar, está na casa 3, Urano e Júpiter, né? Aí eu Isso. sou meio peidada assim para falar e o povo dizia, Cris, eu acho que não está muito boa da cabeça, não. Não, mas é porque eu falo o que eu quero. É isso. Falar o que eu quero. Enfim, Eu não tudo tô bem, Ale? que aí. Urano é meio doido. Esse Deixa eu Urano ler. Fez mexe com todo sentido. Para mim fez todo sentido. Foi quando eu comecei a estudar, eu fui olhar agora no mapa o trânsito. Foi quando eu comecei a estudar astrologia e outras terapias. Foi quando eu comecei a escrever mais. Foi quando eu comecei a dar aula mais efetivamente, né? De um jeito, fazer canal no YouTube. É, comecei a escrever para o jornal. Tem tudo a ver. É Tudo a isso. ver. Fez é assim na incrível, lata. né? E querer vazar, e querer sair da segurança, e É isso. querer botar as rodinhas na estrada. É isso mesmo. Eu acho engraçado. Eu aviso para ela, não. Ô, Cris, seu microfone tá desligado. Cris, eu não vou avisar para ela, então. Ela que nem sempre dá bronca, né, galera? Ah, o seu O microfone! microfone tá desligado, Cris. Ela tá A ouvindo Cris é muito também. engraçada. Uma 4 escorpião. Aí eu disse assim, cara, vou chamar esse cara. Aí eu chamei ele. Chamei, aí comecei com uma mentoria particular. Depois eu disse, não, não quero mais isso, não, quero ser astrólogo. Eu vou estudar astrologia. Olha o Júpiter entrando com toda a força comigo. Aí eu estou me conhecendo cada vez mais. Eu digo, não, vou vazar da cidade, vou vazar, vou pegar, vou me embora, vou sumir no mundo. Detalhe, né? Eu tenho 61 anos. Aí a minha família diz assim: tu tá ficando é doida. Eu digo: não, doida eu já sou. O que eu estou querendo fazer é ser livre, principalmente de todo mundo. Enfim, Olha como a Eu, vida eu vai queria levando. falar uma é. coisinha também. Inês? Fale, Fala. Então, esse Júpiter está passando na minha casa 3 em touro, né? Eu também senti essa vontade de estudar astrologia, de fazer um curso totalmente diferente chamado Shinjutsu, que é uma terapia que ninguém nem sabe o que que é. Esse Urano, então, passando na minha casa 4, eu saí de casa, né, da família, e querendo mudar mesmo de lugar, mudar de cidade, porque eu vivi no mesmo lugar a vida inteira. Ninguém acredita nisso. Entendi. Então, tem toda essa mudança, então, né, por conta do Júpiter passando na 3, a coisa de estudos, tudo mais, né? E Urano na 4. Sim. É claro, sendo repetitivo, mas é importante para ter mais, para entender melhor, para entender o tempo, o ciclo que Sim, abre, né? É olhando o mapa, e aí é mais claro. As assim, mas conjunções. assim, o legal é para a gente ter uma ideia, porque isso é um ciclo. Estou falando de dois ciclos de touro, tem outros planetas e tal. O legal é a gente ter a ideia que Sim, assim, a astrologia funciona, gente. São ciclos, é a natureza funcionando. A gente percebe na nossa vivência. E quando a gente tem essa consciência, tem essas oportunidades de estudar, de entender, de trocar,
fica fácil a gente seguir o fluxo. Não tem desespero, tem esperança, tem direção. É um olhar diferente, sabe? Então, quando eu faço o mapa das pessoas, a pessoa tá passando aquela coisa e tal, aquela loucura, né? E aí quando eu falo assim, aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é por causa disso aqui, isso aqui vai por ali, isso aqui. Aquela sensação, fala assim, é isso, né? Tô viva, tô no fluxo, existe uma consciência maior, existe um espírito, existe um crescimento, existe uma evolução, enfim. Daí, para continuar a analogia, Alessandra França, casa 8. Então, assim, tá falando de Júpiter e de Urano na casa 8. A casa 8 é uma casa que vai falar de. Eu gosto da casa 8 no sentido espiritual. Assim, eu não consigo ver a casa 8. Mas a casa 8 vai falar sobre a relação profunda e íntima com as pessoas, no sentido de transformação, no sentido de levar as pessoas para um caminho de transformar. E aí tem duas interpretações a casa 8. Tanto ela pode ser uma casa 8 no sentido das minhas crises pessoais que me empurram para as minhas transformações, como dentro de uma consciência, que eu sei que é o caminho da Lê, que eu já conheço ela, eu como agente transformador de ajudar as pessoas a se transformarem. Então eu vou para esse segundo caminho, porque eu já conheço a Lê, né? Nesse sentido. Então, por exemplo, Júpiter e Urano na casa 8 vai falar de um processo da pessoa buscar mais conhecimento, buscar expansão, de ter essa expansão da consciência, de buscar outros saberes que ajudem ela, né, a crescer dentro de quem ela é, se apropriar dela mesma e levar liberdade para as pessoas no sentido radical, porque é Urano, no sentido totalmente diferente do que as pessoas acreditam e totalmente inovador. Então é como se a pessoa. Eu não sei, isso a gente não falou, tá, Lê? Mas é como se. A gente pode pensar assim: Júpiter e Urano na casa 8, trânsito. A pessoa inventa uma terapia da cabeça dela, surge assim, ela inventa uma terapia, inventa um negócio e leva as pessoas para uma transformação, para um conhecimento espiritual de uma forma única, de uma forma. Sai da caixinha, sai do previsível, sai do que já tem. Ela junta o negócio ali, de repente, a casa 8 é a casa da bruxa também, né? Então ela mete no caldeirão lá e surge um negócio novo, uma terapia, inventa uma história, nesse sentido de ajudar as pessoas a se transformarem. E também a gente pode pensar que Júpiter na casa 8 traz um momento de maior conhecimento do porquê das crises, do porquê das transformações. Então é como se você se apropriasse com mais maestria da própria espiritualidade. Assim, é como se você conhecesse mais a sua intimidade. E isso te dá mais bagagem para você conseguir transformar as pessoas. Também é um momento muito rico nesse sentido. O que você acha, Lê? Muita loucura ou não? Tá mexendo o caldeirão da bruxa ou não? Ô, Rodrigo, você acredita que hoje eu estava criando uma terapia mesmo? Creio em Deus Pai. Esse negócio. Gente, quando você falou, eu falei, não é possível. Ele estava vendo. E aí acontecendo outra coisa, agora essa é a cereja do bolo. Eu fui num organismo de emprego aqui da França, né? Aí você imagina, né? A pessoa virou para mim ontem e falou assim: quer saber? Eu vou fazer como você, eu vou largar o emprego. Ela que tá, ela que tá me orientando. Ela olhou para mim, eu não sei o que eu fiz, né? E aí ela já falou isso. Eu falei: ai, gente, mais uma. É isso, nesse sentido aí. É isso. Enfim, creio em Deus Enfim, Pai. obrigada. Quer dizer, eu tô no bom caminho. Ainda bem que tá gravando. Mas é o seguinte, depois, brincadeira à parte, a brincadeira é legal pra gente dar uma descontraída, senão fica muito maçante, né? Mas, falando sério um pouquinho, tem casa 4, que é a Inês, e a Esther. Ah, não, a Esther é casa 6. É isso, a Esther é casa 6. E a casa 4 eu já falei, né? Já falei a casa 4. E a casa 6, que é uma casa de trabalho, né? Então a Esther eu também conheço, fiz o mapa astral dela, então a Esther ela é professora, ela é filósofa, né? Professora. E Júpiter ali na casa 6, ele vai trazer
esse conhecimento, essa abertura, essa expansão da consciência no sentido do trabalho, do dia a dia, né? Então traz essa coisa assim de querer ser mais, querer ser maior, querer trabalhar mais, querer alcançar outros horizontes com o sentido do trabalho. E o Urano ali, ele traz essa questão da criatividade. Então, assim, não é incomum que Júpiter e Urano na casa 6, a pessoa tenha conhecimento de novos saberes, invista em tecnologia, ensino à distância, ensino com a internet. Então, essas trocas mais tecnológicas e mais expansivas. É como se a pessoa entendesse, Júpiter e Urano na casa 6, como se ela entendesse que o saber dela pode alcançar mais pessoas e ela faz o uso da tecnologia para se fazer presente em lugares, atravessar as fronteiras, assim. Então tem essa conotação ou esse impulso interno, né, de sair. Também não falei com a Esther sobre isso, mas é um impulso sobre sair da caixinha que é a sala de aula, né, no sentido docente, e buscar novos horizontes, assim, no sentido de ter mais liberdade, né? De qualquer forma, se não for esse o contexto, tem um lugar assim de quebrar as barreiras. Então, eu acho legal essas paradas assim, que é tipo assim, então no contexto desse, se a pessoa ela não sai fisicamente e busca essa expansão, dentro da caixinha que ela tá, ela faz as pessoas quebrarem a barreira também. Então começa a ser contraversiva, começa a fazer as pessoas pensarem fora da caixinha, começa a ser mais inventiva, começa a trazer tecnologia para a sala de aula, começa a inovar. Então tem essas duas vertentes, né, dentro desse olhar. A Esther, eu acho que ela não vai poder falar, porque ela está na sala de aula, mas está gravado, está registrado, depois ela me fala. E aí, a Esther já. Rodrigo, a Rose está sem microfone e colocou no chat que ela tem a 8 graus na 5. A Rose. É. Mas eu vou seguir aqui. A 3 eu já falei da Cida, né? A Cida falei. A Dani, 7. Ah, 7 eu vou pular, né, Dani? Pode pular a 7, Dani? Olha, a 7 A 7, foi. como diz um amigo meu, é babado, né? Vamos pular a 7, né? Tem muita coisa linda assim para falar dessa fase. Que legal. Então, a casa 7, que é a casa do outro, a casa do relacionar-se em si. Então, Júpiter aí na casa 7 vai trazer para você a possibilidade de conhecimento e de expansão através das parcerias. Então, é como se você começasse a encontrar. Sabe uma fase na vida onde a gente começa a trupicar em mestre? Trupica que aparece alguém que ensina, trupica aparece alguém que ensina. Então você começa a ter essa expansão, onde o universo começa a ter essa sincronicidade de te apresentar pessoas que te elevam a consciência. Então as parcerias, elas ganham um viés mágico, assim, sabe? Júpiter, assim. Então é como se você começasse a ter sorte, assim, de encontrar pessoas que te conduzisse a uma consciência maior dentro desse contexto. E o Urano aqui vai trazer para você esse contexto de liberdade através das parcerias. Então é como se tudo isso que eu falei nas outras casas para você viesse na benevolência do outro. Então é como se não fosse a área específica que te trouxesse isso. As pessoas começam a te trazer, te beneficiar, te propor. Então, essa questão assim de liberdade, expansão, quebra de padrões. Agora, claro, tem uma observação, a gente nunca se falou, né? E aí depende do mapa inteiro, depende da consciência da pessoa que a pessoa está vivendo. Mas Urano também na casa 7 com Júpiter, dependendo do estado, do relacionamento da pessoa, pode haver separação ou no mínimo, o relacionamento ele passa por uma reformulação. Então, sabe aqueles momentos onde a gente está se relacionando e a gente tem a necessidade de, não de separar, mas de mudar a forma a qual a gente se relaciona. Então, a gente também ganha uma sabedoria no relacionamento e a gente reinventa. Sabe, reinventa, refaz os votos. É um momento assim de mudar tudo. Claro, isso depende da consciência de quem está ali, dos dois que estão vivendo, né? Então tem essa questão assim. Então, o que eu posso falar é que assim, as relações não vão ser mais a mesma. As pessoas eu não sei se mudam, mas as relações elas mudam com certeza com Urano e com Júpiter na casa 7. Entende?
Posso só complementar? Olha só que, por isso que não tem como não achar a astrologia linda, essa ciência é linda. Depois que Urano entrou na casa 7, né, que faz um tempinho aí atrás, aliás, já um pouquinho antes disso, eu, eu achava, como uma libriana, né, achava que era através dos relacionamentos que eu tinha que estar com alguém. Eu sempre tinha que estar com alguém. E algum tempo atrás, já um bom tempo atrás, eu descobri que eu sou extremamente feliz sozinha, né? E aprendi a viver só, repaginei minha vida nesse sentido assim da liberdade, da individualidade, de ser dona da minha casa, da minha vida, do meu trabalho, ninguém manda em mim. E, e assim, isso foi bastante. Mas quando a gente vai ganhando uma outra consciência também, né? De que, peraí, eu não preciso de alguém para ser feliz. Primeiro eu tenho que ser feliz comigo mesma. Então, essa foi uma das grandes lições, assim, que o Urano de 7 me trouxe. E Júpiter agora nisso aí só vai, né, só vem a brilhantar. Mas é essa fase que eu passei, assim, de repaginar esse setor. Que legal, que legal. É isso, sobre isso, né? E aí, quem mais? Alguém mais? Alguém mais? 3, 2, falei, 7, falei, 1, falei, casa 4, a 6 eu falei. Acho que foi a Rose que você falou agora, né? A Rose é 5, casa 5. Casa 5. É... Casa 5. Então, casa 5 também é legal. Casa 5, né? A casa 5 ela fala sobre o nosso íntimo. Eu gosto de pensar na casa 5 como o nosso espírito, sabe? Aquela coisa assim do eu sou. Também a casa dos filhos, né? Mas para entender essa questão da casa 5 e os filhos ali, os hobbies, o que a gente gosta, é que a casa 5 fala de uma questão genuína, assim, o que realmente é meu, ou algo que eu crio, uma questão de criatividade, algo que nasça de mim, né? Então, por isso a questão dos filhos ali. E o Júpiter passando por aqui, cadê a Rose, gente? Eu não lembro da Rose, eu já fiz o mapa dela. Vamos pra farra, gente. Vamos pra farra, vamos curtir a vida, vamos sentir prazer, vamos viver bem, vamos buscar o que a gente gosta. É um momento assim de muita liberdade, assim. Eu não vou nem dizer conhecimento diretamente, porque conhecimento parece uma coisa assim de maçante, né? De conhecer algo, de aprender. Júpiter na casa 5 é prazer. É prazer de vida, é prazer de estar vivo, é prazer do sexo, é prazer de estar com o outro, é prazer de viajar, é prazer de ouvir música. E aí, tirando a empolgação jupiteriana, Júpiter na casa 5 vai trazer um momento onde a pessoa, no mínimo, toma consciência dos próprios prazeres, toma consciência do que gosta, porque tem gente que passa tempo e esquece do que gosta. Então, o Júpiter passando por ali é uma oportunidade de falar assim, tá, gosto disso, gosto daquilo. Então, ela reencontra, ou encontra em outro nível, a fase ou a consciência dos prazeres. E Urano aqui, Urano ele vai trazer junto esse grito de liberdade. Tipo assim, engraçado que eu tô atendendo uma moça, que eu faço acompanhamento também, né? Eu gosto das paradas. Tem algumas pessoas que eu faço acompanhamento, a gente vai trocando e tal. Aconselhamento astrológico, né? E aí ela tá com Urano na cúspide da casa 5 e vai chegar Júpiter ali, né? E ela fez uma transição de carreira, tem outros aspectos também acontecendo e tal, e ela tá desenvolvendo um novo trabalho. E o Urano, ele tá trazendo assim, essa coisa assim, não precisa ser algo meu, precisa ser algo que ressoa com a minha alma, não pode ser igual a de ninguém, e eu preciso ser único, e ter essa urgência por ser único, por ser única, né, no caso dela e tal. E tá sendo muito legal, assim, esse processo dela de independência e de redescoberta de si mesmo, que o Urano na casa 5 traz essa questão, claro, traz uma certa... Mexe um pouco, né? Porque a casa 5 mexe com a estrutura, todas as casas mexem com a estrutura inteira, mas a casa 5 é uma casa, enfim, nesse sentido, né? Rose, seguinte, vamos pra balada. É isso, vamos pra balada, vamos fazer o cruzeiro, mas é nesse sentido, tá? Enfim, aí agora eu pensei em uma coisa, e aí eu vou só comunicar a vocês. Fazer a leitura por muito tempo
que a gente fez nesse sentido de estudo, eu acho que fica muito maçante para mim que sou sagitariano. Nas próximas, eu vou fazer a leitura só de 1 grau, a gente interpreta 1 grau junto, nesse sentido de estudo, troca, e depois eu vou fazer desse jeito que eu fiz agora, de olhar em cada casa e ver como é que está ressoando e tal, e aí eu vou pegar os ciclos planetários e tal, e fazer desse jeito, porque para mim é melhor assim, eu aprendo assim, eu sou melhor assim, do que esse negócio de muito didáticozinho. Eu acho legal didático, mas eu vou nesse caminho. Acho que fica melhor. Você falou o seu? Você falou o seu, Ju? O seu trânsito? O meu, não falei, não vou falar mal de mim, né? Não. O seu tá em qual casa mesmo? Tá interceptado aonde? Na casa 4, né? Ah, Júpiter, mas assim, para mim, Júpiter e Urano tá chegando na casa 4, eles estão na casa 3. Júpiter na casa 3, Urano na casa 3, ele vai chegar na casa 4, falta um pouquinho ainda, porque a minha casa 4 ela começa bem no finalzinho de Touro. Então pega muito mais a casa 3 ali. Vai chegar na casa 4. Então, para mim, é um momento de maior comunicação, né? Então, dentro desse contexto meu de trabalho, então eu mudei agora um pouco, saí desse contexto mais denso da dependência química. Não que eu não atendo muitas pessoas nesse sentido, mas eu abri um pouco o leque, no sentido de alcançar outras pessoas. Estou me sentindo mais confortável com a questão da comunicação, estou tendo mais conhecimento dessa linguagem, estou conseguindo trocar mais, estou alcançando mais pessoas, estou divulgando mais, estou papagaiando mais e estou usando a tecnologia que né? Instagram, e YouTube, e agora com vocês no Zoom, e mando horóscopo de manhã, e nesse sentido de comunicar, de falar, de expressar, de poder. Porque assim, algumas de vocês estudam astrologia. E aí, eu vou abrir uma chave para vocês que é o seguinte: Saturno, ele é o senhor desse tempo, dessa existência. Ele nos oprime espiritualmente. Então, estar vivo é um aprendizado para todo mundo e todo mundo tem medo. Ninguém é tão seguro igual a gente pensa. Ponto. Né? Esse é o contexto. Só que essa questão do medo, ela meio que ela desafia o espírito. O que eu estou dizendo é que, tipo assim, o nosso espírito, ele é livre e ele é atemporal e ele não tem medo, ele está seguro dentro de quem ele é. É sem arrogância, mas ele simplesmente é ele, ponto. Não tem esse medo de ser julgado, esse medo de ser apontado, esse medo do que as pessoas vão pensar, o medo de não sei o quê, o medo de não sei o quê. Todos esses medos mentais e tal, né? Essas barreiras. E aí o que acontece? Nesse contexto agora, com Júpiter e Urano na casa 3, é como se, de novo, dentro de uma nova fase, eu estivesse me apropriando mais de quem eu sou. Deixando, assim, essas barreiras mentais, esses medos e tal, né? E ficando mais livre para conseguir falar da astrologia e tal, entendendo que a astrologia faz parte de quem eu sou também, né? Sagitariano, casa 10, o Sol em conjunção com Urano, então, para mim é muito simples, né? Falar de astrologia. Dentro desse contexto, né? Depois de ter estudado e tal, essas coisas. Mas, enfim, eu poderia ficar aqui até meia-noite. Será que você falou da 11 e eu não ouvi ou você pulou? Deixa eu ver. Se você falou, eu escuto depois, é que eu não estava aqui mesmo. Não, eu não falei da 11 não, viu? Ah, então tá bom. Eu acho que eu não falei não. Então, na 11, a 11 que vai falar de coletivo, de grupos, de associações e tal, nesse sentido, de amigos, né? Então, o Júpiter ali, ele traz o conhecimento sobre quem são as pessoas de verdade, traz o conhecimento de abrir o leque nesse sentido coletivo, de encontrar mais pessoas, de fazer parte de mais grupos. Então, é como se a gente passasse por um período de entender que o coletivo é um grande professor, fazer parte do coletivo é um grande professor. Então, é como se essa benevolência, essa abertura te alcançasse nesse momento por conta de Júpiter. E aí, Urano aqui, né, também. Então, a gente pode pensar assim, você fazer parte desse grupo, grupos de estudo. Então, Urano trazendo essa questão da tecnologia, né, te impulsionando também para que você consiga ser livre através da tecnologia,
alcançando as pessoas também através do conhecimento que você apresenta, entendendo que você também estuda astrologia. Então, também é uma oportunidade de aprendizado nesse sentido, para que você consiga estar mais solta, mais livre, exercer esse papel de conhecimento com mais maestria, partindo desse conhecimento que vem através dos grupos. Então, é uma via de mão dupla, né? Dentro desse contexto. O que você acha? Acho que faz sentido. Eu tenho o Quiron ali, né? Ele tá na 10, mas por atração de cúspide ele já pega 11 ali, que ele tá quase na 11. E eu até comentei, acho que outro dia, acho que quando a gente falou da casa 11, que eu entrei nesse grupo para me manifestar o menos possível, né? Para eu, de fato, educar esse lugar meu de... Embora eu tenha bastante bom senso aqui me defendendo já, mas como eu tenho muita coisa em gêmeos, meu Júpiter tá na 3, né? Meu Mercúrio no ascendente, essas coisas. Quando eu sempre, foi isso que eu comentei, eu sempre sinto um desconforto quando eu tô em grupo, que eu sinto uma sensação de que putz, eu não devia ter falado aquilo, ou ai meu Deus, eu falei demais, ou sabe, sempre tem isso. E aí esse movimento que está acontecendo agora, embora eu sempre participe de grupos, mudou um pouquinho, mas eu me jogo assim como saltei de paraquedas, eu me jogo. Eu me jogo, depois eu abro o paraquedas e vejo o que acontece. Enfim. Então fez sentido, Enfim, valeu. eu poderia ficar aqui até meia-noite trocando com vocês sobre astrologia, eu nem vejo o tempo passar, mas eu queria agradecer de estar com vocês, queria falar que na semana que vem a gente está junto de novo, depois eu ponho a Semana que gravação vem, no... semana que vem a gente fica até meia-noite, que a gente comemora seu aniversário, tá? É verdade, semana que vem é meu aniversário, é verdade, Tá? é verdade. É o sagitariano, semana que vem. Mas é isso, é um presente estar com vocês, obrigado, a gente, né, qualquer coisa é só me chamar, a gente vai se falando. E lembrando para Dani e para Cida que chegou, e deixar registrado que, para a gente que do grupo, o mapa astral ele tem um preço diferenciado, né, do que eu comercializo lá fora. Então depois só fala comigo. Obrigada. E Obrigada. aí, Legal, adorei, gente, adorei. e aí, se vocês Gratidão a puderem todo mundo. abrir aí para me tirar um print, falta a Lê, a Esther e a Rose. A Lê, a Esther tá em aula, né? A Rose não pode abrir a câmera. A Rose nunca pode abrir a câmera, gente. Eu não lembro da fisionomia dela. Enfim, mas é isso. Obrigado por vocês estarem junto. E aí, semana que vem a gente se fala. Qualquer coisa, estou à disposição sempre. Falar de astrologia é um presente, tá bom? Bom estar com vocês. Presente. Bom, bom Obrigada. demais. Tchau, tchau, gente. Ótima noite para Beijo, todos. Gratidão. Obrigada. Tchau, meninas. Tchau, Rô. Tchau, tchau. beijo.